Romanos capítulo 12. Fábio não deixa de nos ouvir, pode ir lá ficar do lado da sua varoa, abençoá-la, mas ouça-nos, que o poder que eu vou falar aqui, se você botar um copo d'água em cima do celular, vai fluidificar, e se dá aquela água para ela beber A depois, que ela garrafa vai ficar inteira, assim, curada. ó. Em cima do celular, a garrafa inteira, Confia, ó. confia no profeta, que o profeta, meu irmão, quando o profeta fala, acabou. Se eu começar a emendar língua estranha aqui, acabou. Então, confia. É, Romanos capítulo 12. Estamos um tempo sem a nossa aula, mas eu tive endemoniamentos, fiquei sem internet, inclusive fiquei 3 dias sem internet, só com o 3G, 4G aqui, então foi ruim. Estavam fazendo uma modificação para fibra ótica na rua toda, eu já tinha fibra ótica, mas desligavam, ligavam, desligavam, ligavam, então durante o dia tinha internet e à noite eu não tinha internet. Então durante o dia eu estava no trabalho, não precisava de internet, né? Quando eu chegava em casa não tinha internet. Então, se der uma chuva de Xuxa, no meu colo cai Pelé, como diz a música do Mamonas. Você está precisando reverir. Tava. Mas o inimigo perdeu, né? Perdeu porque hoje eu comi um miojo delicioso, com uma torradinha. Fiz aqui a minha oração, minha santa ceia. E o ouvido tá melhorando, tá tudo caminhando para o que deve acontecer. Vamos lá. Romanos 12. Lembrando que há um contexto aqui, está falando de um povo culto, já falamos sobre isso, mas eu preciso lembrar vocês que parece que Paulo, para algumas pessoas, está falando aqui para um povo que não tinha cultura, que não sabia das coisas. Está falando do povo da igreja que estava em Roma, que crescia em Roma, com pessoas de Roma, pessoas letradas, com acesso ao capital cultural que era oferecido, os teatros gregos que eram públicos, os shows, os ambientes de debate, de discussão, aerópago, tinha acesso à democracia, o entendimento do processo democrático. A gente viu isso no final de Atos dos Apóstolos, quando ele vai reclamar que ele é cidadão romano e tinham prendido ele, e o povo fala, cara, fizemos merda, vamos lá, solta esse cara. Então a gente está falando de um ambiente que tinha um ambiente cultural em volta, ok? A partir disso, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. Parece estranho, né? Há um problema aqui, né? É um sacrifício, mas é um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. A gente precisa, em primeiro lugar, entender qual que é a ética do sacrifício. O que é a ética do sacrifício, John? Bom, a ética do sacrifício ela é complexa, porque ela é desnivelada. Explico para vocês. O bichinho, né, um cordeirinho, um boizinho, um passarinho, ele tinha a sua vida retirada em troca, no caso dos nossos amigos judeus, da cultura dos nossos irmãos judeus, esse bichinho morria no lugar de alguém, então, em vez de alguém morrer, morria o bichinho. Nos nossos amigos aqui, os romanos, não tinham sacrifício como um sacrifício substitutivo. Decora com o tio John. Sacrifício substitutivo, que é um sacrifício em troca do meu eu. Então, meu eu devia morrer, para os judeus, não, peraí, não vamos matar eu não, né? Vai morrer alguma coisa no meu lugar aqui no altar de Deus. Vai morrer o quê? Vai morrer o bichinho. O bichinho vai morrer. A ovelhinha vai morrer. O pombinho vai morrer, o boizinho vai morrer. No caso aqui, para os nossos irmãos romanos, a ética do sacrifício era diferente. Não era a mesma ética. A ética era de oferecer um holocausto, oferecer um sacrifício queimado e oferecer algo que agradasse. A morte agradava aos deuses. A morte era um cumprimento, um olá para os deuses. A morte, tanto nos jogos, nas Olimpíadas, a morte nos jogos, no Coliseu, tinha o significado de oferecer aos deuses
uma alegria, não era substitutivo, não era porque devia, de alguma forma, o indivíduo, o grego, ou os bois morrerem no lugar de alguém. Não, ele morria para agradar os deuses. Então, tem uma ética diferente, tem uma biopolítica diferente. Então, essa palavra dos oferecer os corpos em sacrifício vivo gera um problema. Tem um problema, não é só um problema semântico, de concordância, porque sacrifício é sacrifício morto, não é? Só que Paulo diz que o que morre aqui, o sacrifício vivo, que é santo, que é agradável, que agrada a Deus, é o culto racional. É aquilo que a gente cultua com a consciência. O sacrifício a Deus agora perde, principalmente para quem ele está falando, os nossos irmãos romanos, perdem essa ideia de querer agradar os deuses. E se esse romano tem origem judaica, perde a ideia do sacrifício substitutivo. Não é para substituir, porque Jesus já fez isso de maneira eterna, antes da fundação do mundo. Não é de maneira, de alguma forma, a agradar a algum Deus. Não vamos agradar a ele. Não tem como agradar esse Deus. Esse Deus ele não tem capricho algum que precise de nós para que seja agradado. Mas o sacrifício, apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, em culto, porque o culto não é só aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu canto, é o meu corpo inteiro vivo, em culto racional, numa conexão com a fé, que é o que transcende, mas também é o chão da vida, da existência. É o chão que olha para o mundo, que enxerga o mundo, que vê as coisas. O culto racional, o corpo em culto racional, é o corpo inserido no mundo que não nega o mundo. Por quê? Porque ele vai falar logo isso em seguida, meu querido. Não fiquem conformados com este mundo. É o que ele diz em seguida. Mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Transformem-se por essa metanoia, pela essa troca de consciência, que é colocar o teu corpo nesse paradoxo de culto, de corpo, em sacrifício vivo, em culto racional, discernindo o mundo, olhando o mundo, não se conformando com esse mundo, mas sendo transformado pela renovação do nosso entendimento. E só assim a gente pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, fora desse ambiente em que o meu corpo é oferecido no mundo, em culto racional, para que eu não me conforme com os caminhos que esse mundo está levando, para que eu não ache normal, que eu não normalize alguém jogar bomba na casa de alguém, no prédio de alguém, para que eu não normalize a violência, para que eu não normalize os ataques, para que eu não normalize o racismo, para que eu não normalize as coisas que não são normais, para que eu não banalize o mal, como diz o livro da Hannah Arendt. Não se conformem com esse mundo, mas transformem-se por essa renovação do entendimento, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dado, eu digo para cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Não. Antes, pense com equilíbrio, pensem com moderação,
conforme a medida de fé. Não ultrapasse a medida de fé. Não vai dar passos maiores que a sua perninha. Deus que te repartiu a fé, que dividiu com você a fé, que te entregou essa semente, te entregou em uma medida. Não faz algo que para além da sua fé. Porque assim como em um corpo, nós temos muitos membros diferentes, e nem todos os membros têm a mesma função, têm a mesma operação, têm a mesma utilidade. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, somos uma coisa só em Cristo. Mas individualmente, de maneira singular, nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. O braço é braço também para coçar as costas. Somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes funções, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja essa profecia segundo a medida de fé. Não ultrapasse a fé. Não seja para além daquilo que você crê. Não seja para além da tua verdade. É uma boa frase substitutiva. Se é ministério para ministrar, para pregar, se é para ensinar, que você tenha dedicação no ensino. Se dedique. Ou aquele que exorta, que tenta corrigir, use esse dom em exortar. Aquele que reparte, que divide, que pode dividir, que pode partir, faça isso de maneira liberal, seja liberal. Aquele que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, faça isso com alegria. O amor não seja fingido. Aborreçam o mal, odeiem o mal. E se apeguem ao bem. Se amem cordialmente uns aos outros, com amor de irmão, com amor de parente, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, sabe? Sendo alguém que dê honra aos outros, com amor, com afeto, sabe? Não sejam vagarosos no cuidado, não sejam lentos a ajudar, a acudir, mas sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor dessa forma. Se alegrem na esperança. Sejam pacientes no dia ruim, no dia mau ou na tribulação. Preservem-se orando sempre. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Sigam a hospitalidade, abençoam. Sejam abençoadores daqueles que perseguem vocês. Abençoem. Não amaldiçoem. Alegrem-se com aqueles que estão alegres, mas também saibam chorar com aqueles que choram. Empatia. Paulo está falando de empatia, meu querido. Sejam unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas se contentem com as coisas simples, com as coisas humildes. Esse é o cara aí que o povo está falando, o Paulo é machista, o Paulo é isso. Ele não leu nada, é o povo chato, abraçando árvore. Não sejam sábios segundo vocês mesmos, sabe? Não fiquem pensando para além do que cabe sobre vocês. Sabe, ninguém vocês possam retribuir o mal com o mal. Não retribuam o mal com o mal. Procurem as coisas honestas, as coisas corretas, as coisas retas. Isso diante de todos os homens. Se for possível, queridos, quando estiver em vós, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens, todos. Não se vinguem a vós mesmos, amados, mas dai lugar, olha isso, hein, à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor.
não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei. Aí você fala, dá lugar à ira para escacetar. Não, meu querido. É essa indignação, que ela seja uma indignação que espera no Senhor, que é dele. Que a ira que seja dele. Não deixa isso te tomar. Entregue esse caminho a Deus. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, se o teu inimigo tiver fome, se o povo palestino tiver fome, não impeça que chegue a ajuda humanitária, dá de comer a ele. Se o seu inimigo tiver fome, você é responsável por ele. Se ele tiver sede, não feche as saídas d'água para que um povo inteiro morra de sede. Não. Isso é um judeu ensinando, tá? Se o seu inimigo tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, você juntará brasas de fogo. Você iluminará. Brasa de fogo parece que vai cair os carvão na cabeça. Você iluminará a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que toda alma, que todo entendimento esteja sujeito às autoridades que são superiores do cotidiano. Porque essas autoridades vieram de Deus. E as autoridades, está falando de Roma, tá, meu povo? Com princípios democráticos, com direito a julgamento justo, tecnicamente, com uma constituição, com uma assembleia. Eu não estou falando de Israel, né? Que quebra os processos. Eu estou falando de um povo que tinha uma constituição, que tinham advogados, juízes, senadores, no século I. Não é um lugar que decide punir todo um povo por conta de uma facção terrorista que os atacou. Não, é um povo com uma constituição, que tinha ali autoridades que eram constituídas pelo ambiente democrático. Ele acreditava, o apóstolo Paulo, como um bom cidadão romano, que as autoridades são para o bem da humanidade. Por isso, quem resiste à autoridade vai resistir, segundo o apóstolo Paulo, à própria ordenação de Deus. Ele acreditava que Deus que tinha colocado aquelas autoridades ali. E os que resistem trarão sobre si condenação, porque a autoridade tem poder. Porque os magistrados, os juízes, não são terror, a não ser o Moraes para o meu amigo Bolsonaro. É o juiz que é um terror, né? Para quem faz as boas obras, os juízes não são terror. Mas para as más obras, queres tu, pois, não temer as autoridades? Você não quer ter medo do meu amigo Alexandre de Moraes? Não roube joias. Não quer ter medo do Alexandre de Moraes? Não incite golpe de Estado. Não quer ter medo do Alexandre de Moraes? Não coloque pessoas na porta do quartel pedindo AI-5. Não quebre um parlamento. Faça o bem. E você vai ter o louvor da autoridade. Porque a autoridade, ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se você fizer o mal, fique com medo. Pois não traz em vão também a autoridade a espada. Ela não carrega a espada à toa. Porque ela também, nesse caso, é o ministro da justiça, é o ministro de Deus. E vingador para castigar aquele que faz o mal. Portanto, é necessário que vocês estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência.
Tenha respeito pela justiça. Se eles tivessem esses evangélicos que foram lá no 8 de janeiro lido isso aqui, tinha resolvido. Por essa razão, vocês estão pagando tributo. Vocês estão pagando imposto. Por essa razão, vocês estão pagando imposto. Porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo, as demandas da vida. Portanto, dá a cada um o que deveis. A quem tributo, dê tributo. A quem imposto, paga o imposto. A quem temor, a quem respeito, não vai chamar para ser seu vice, né? A quem temor, temor. A quem honra, honra. Ninguém devam alguma coisa, a não ser o amor. Porque se você devia alguém dentro de uma Constituição romana, aquela pessoa podia te processar, te levar para a cadeia, te escravizar. Então, Paulo está dando um conselho para o cotidiano. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, vai cumprir a lei. Quem ama os outros, cumpre a lei, não qualquer outra lei, cumpre a lei. Quem ama o outro não vai defraudar o outro, não vai roubar o outro, não vai assaltar o outro, não vai pegar emprestado sem pagar. Quem ama o outro, cumpre a lei. Com efeito, não adultere, não mate, não furte, não dê falso testemunho. Ou seja, ao mesmo tempo que vocês seguem as leis, sigam os mandamentos. Não cobicem. E se algum outro mandamento nessa palavra se resume: ama o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isso eu digo para vocês conhecendo o tempo, que já é hora da gente despertar do sono, da hora da gente acordar, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a nossa fé. A noite já está chegando. O dia também está próximo. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e que a gente possa se vestir das armas de luz. Andemos honestamente, como se fosse de dia, na claridade, sem glutonarias, sem bebedeiras, sem desonestidades, sem briguinhas, sem dissoluções, sem contendas, sem inveja, mas nos revestindo do Senhor Jesus Cristo. E não tenham cuidados da carne, e nem com os seus desejos. Ora, quanto àquele que está enfermo na fé, aquele que adoeceu na fé, aquele que está padecendo de uma enfermidade na fé, receba esse cara. Não receba ele com briguinha, com contendas sobre dúvidas, porque um crê que dá para comer de tudo, o outro que já é um pouco mais frágil, segundo Paulo, mais fraco, só vai comer os legumes, não vai comer carne. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Não torna o saco do cara, o cara só um decanta lá manábias, o outro não faz. Não torna o saco do indivíduo, não seja um chato. Quem que é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas vai ficar firme, porque poderoso é Deus para o fixar, o firmar. Não faz diferença entre uma data especial e outra data especial. O outro vai julgar que são iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente. Então, se você acredita que tem uma data especial, o outro não acredita nada, fique seguro na sua mente. O que importa é o que você sabe, aquilo que você é. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Paulo está falando, não sejam chatos com as religiões de vocês, com os segmentos religiosos que possam surgir. Não torne o saco de ninguém, porque nenhum de vós vive para si, e nenhum de vós morre para si.
Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que quer vivamos, quer morramos, quer que a gente vive ou que a gente morra, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo, e ressuscitou, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Então, para quem está morto, morto, para quem tem vivo, vivo. Mas tu porém, por que você está julgando seu irmão? Ou tu também, por que você despreza o seu irmão? Pois todos havemos de comparecer diante de Deus em juízo, diante do tribunal de Cristo. Aí você faz até teologia disso, né? Que ele está falando que a gente vai aparecer um dia diante de Deus. Não com um telão, com um projetor, mas vamos diante do Eterno. Sermos justificados presencialmente por aquele que nos amou desde o princípio. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço, atrapalho, problema, escândalo ao seu irmão. Eu sei, eu estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é em si mesma imunda. Vamos ler de novo? Eu sei e eu estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem ela por imunda, a não ser com uma pessoa que interpretou aquela coisa como imunda. Para esse, ela é imunda. Mas se por causa da comida se entristece o teu irmão, já você não está andando com amor. Se pelo que você faz, você deixa o teu irmão tristinho, poxa, você não está andando com amor. Porque quem ama também considera o outro. Quem ama também olha pelo outro. Não destruas por causa da tua comida. E aí você pode substituir por todas as suas liberdades como crente aquele por quem Cristo morreu. Então não faz. Eu lembro que quando era criança, né? A gente tinha muita galinha no quintal, morava na roça. E aí eu debulhava o milho, pegava, botava dentro de um balde, ao invés de eu jogar, lançar devagarzinho, eu começava a tacar milho nas galinhas, né? Aí tacava o milho, pá! Aí espirrava tudo para quanto é lado nas galinhas. Aí minha avó gritava de lá: faça não, meu filho. E o Paulo tá fazendo a mesma coisa que minha avó fazia, vendo fazendo uma merda. Faça não. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Não destrua por conta daquilo que você faz, da tua liberdade, o teu irmão. Porque o reino de Deus não tem a ver com comida e nem bebida. O reino de Deus não tem a ver com os costumes de uma época. Mas o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e é aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destrua por conta da tua liberdade, da tua comida, da tua bebida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem aquele que come, fazendo o outro tropeçar. Aquele que mantém a sua liberdade, fazendo o outro cair de maneira assintosa, porque a palavra aqui é a palavra grega escândalon, que é o que eu já expliquei para vocês lá atrás, que é aquele que se coloca por tropeço de alguém, que assintosamente escolhe fazer alguém tropeçar. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Você tem fé? Tem essa fé para você. Se você tem uma liberdade, tem ela e guarda ela para você, querido. Não transforme a tua liberdade numa espada para ferir alguém. Não transforme aquilo que você tem como comum do seu dia a dia. Se você acende o beck, se você come a maconha, o que você faz? Se você bebe, cai, fuma crack, não transforma a tua liberdade, não transforma o teu prazer, o teu lazer
em algo que faça o teu irmãozinho tropeçar. Se for fazer alguém tropeçar, escolha pela não liberdade, principalmente na frente desse irmãozinho que ainda é fraco na fé. Tenha misericórdia. Você não vê filmes de violência na frente do teu filme de 1 ano de idade. Não significa que ele nunca vai assistir, significa que não tem o tempo dele ver aquilo. Haverá o tempo em que ele vai poder discernir e escolher, inclusive, não fazer. Mas pelo tempo daquele queridinho, daquele irmãozinho, daquele amiguinho, a gente não vai fazer. A gente não vai fazer ele tropeçar. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa em que o teu irmãozinho tropece. Ou se escandalize, ou tropece, caia, ou se enfraqueça. Você tem fé? Tem ela para você. Tem ela para você mesmo e diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Por isso que grande parte dos nossos amigos progressistas hoje, eles querem matar o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo mexe nas entranhas. Ele revira as entranhas de quem utiliza da liberdade que tem em Jesus Cristo, da liberdade que tem em Deus, tem essa liberdade para fazer o outro tropeçar, para fazer o outro cair. Eu não estou dizendo de alguém que te viu tomando um biricutico na rua e aí, então não vou mais na igreja. Esse você não tem como, queridinho. Isso é inevitável. Que o indivíduo veja você fazendo alguma coisa que ele, de alguma forma, condene. Senão você lascou a tua vida. Significa que você não vai fazer isso assintosamente. Você não vai usar da sua liberdade como um pretexto para ferir alguém. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Por quê? Porque não come por fé. Aquele que duvidou no coração não está fazendo por fé. E tudo aquilo que não consegue fazer de fé se percebe em si mesmo como pecado, porque não tem a certeza da fé. Então, entra em condenação. Só até aqui. Na próxima semana a gente vai voltar com o João também. Então, meus irmãos queridos, deixa eu encostar aqui na minha caminha. O apóstolo Paulo, ele é perigoso para os nossos irmãos progressistas, queridos, amados. E ele é questionado para invalidar parte dos seus ditos, porque ele revira os esquemas que a gente acabou criando para poder perder a atenção daquele que é pequeno, daquele que é frágil, daquele que quebra. Então, o que é mais fácil? É o relativizar esse indivíduo para poder tirar dele o potencial de alguém que traz coisas que são importantes para a minha construção como cristão. Eu vou dizer para vocês, cara, que tanto o apóstolo Paulo, como o reverendo Caio, como um pastor que eu tive lá na infância, pastor Valmir, todos eles me constituíram de alguma forma como cristão. E todos eles têm relatividades, têm dificuldades, têm acertos, têm erros. Ambos possuem situações em que talvez eu não concorde, não porque eu não concorde com a forma com que eles fazem a leitura do texto, eu não concordo com como que o texto, de alguma forma, fez eles chegarem a tais conclusões. Mas o que eu faço? Em primeiro lugar, respeito pela idade, respeito pela colaboração e a construção que o indivíduo tem no tempo, o quanto que ele se dedicou naquilo. Eu lido com esses ditos com muito respeito, posso não aplicá-los na minha existência como compêndio doutrinário, ou seja, como uma doutrina que eu sigo, mas eu respeito. Mas quando a gente relativiza o apóstolo Paulo, lá atrás, como a gente já vem falando, lembra que a gente está numa história aqui, né? A gente está já numa caminhada. E o apóstolo Paulo, ele é relativizado por esse segmento do pensamento teológico justamente porque o apóstolo Paulo é uma pedra no sapato para quem utiliza da própria liberdade para ferir alguém.
sabe? Para esse conceito de que eu não tenho que tomar cuidado com o meu irmãozinho que ainda não caminhou junto comigo, com o meu irmãozinho que na idade mental ele tem um tempo de caminhada, mas na caminhada da espiritualidade, da fé, que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele é uma criança. É uma criança. E convém que crianças consumam coisas de criança. Convém. Eu lembro a primeira vez que eu bebi vinho, foi escondido. Eu não sei se vocês lembram daquelas garrafas de vinho que vinham embrulhadas num plástico, era um galão de 5 litros, assim, aí tem tipo um plástico, aí tinha uma alça, tá ligado? Eu lembro que tinha um debaixo da pia do meu tio. Aí eu destampei aquilo ali, dei uma golada e era gostoso, aquele vinho bem docinho, sangue de boi, eu lembro até hoje. Sangue de boi. Aí dei uma golada, era super gostoso. Eu falei, cara, isso vai ficar maravilhoso num suco. Peguei água gelada com bastante gelo, entornei um pouco do vinho, coloquei um pouco de açúcar e fiz um suco delicioso. Estava bem diluído. Só que eu bebi a jarra inteira. Fiquei louco, louco, brincando no paiol com as galinhas, rindo igual um palhaço, louco. Havia algo ali disponível que uma criança curiosa com 5, 6 anos de idade tinha acesso e que de alguma forma não me causou mal nenhum, a não ser ter ficado louco no paiol, jogando palha para cima, brincando com galinha, rindo à toa, e no dia seguinte com uma dor de cabeça a pior de toda a minha existência. Eu lembro que nesse dia eu tinha tomado vacina, eu fiquei com uma dor da vacina no braço e uma dor de cabeça absurda. Então eu não conseguia mexer o braço, não conseguia levantar da cama. E meu pai fez eu ir para a escola assim mesmo. Não sei conseguir escrever, porque o meu braço direito estava doendo de vacina. É aquela vacina que marca, tá ligado? Que deixa uma marca bizarra, alguma coisa dessa daí. Ficou uma dor bizarra e, ao mesmo tempo, uma dor de cabeça de porre de vinho, uma criança. Estava tendo acesso àquilo que não devia. E a gente não consegue considerar, meu tio não tinha nada com isso, meu tio guardou a garrafinha de vinho dele lá, tal, vou beber logo mais. Foi desfalcado, porque eu fiz um suco vermelhão delicioso. Eu pensei, cara, isso aqui vai ficar bom no suco, né? Meu primeiro pensamento. E a gente acaba fazendo com que os nossos irmãozinhos tropecem na nossa liberdade, naquilo que a gente deve ter para nós mesmos, naquilo que a gente vai ter no meio de pessoas que a gente já entendeu que tem uma caminhada mais madura. Ah, mas como entender isso? Você sabe, querido. Você sabe. Eu fui num certo culto com um pastor que eu caminhei durante algum tempo, e no início do culto fui lá com ele, né? Sentei, ele foi levar uma mensagem. No início do culto, o cara soltou um caralho no meio da parada. Eu falei, cara, não era o lugar. Perdeu o coração das pessoas. Tudo que ele fosse dizer a partir daquele momento, mesmo que tivesse, carregasse seriedade, carregasse consigo verdade, carregasse consigo razão, fosse algo que pudesse mudar a existência de alguém, porque a mensagem era uma mensagem boa, tanto que foi eu mesmo que escrevi a mensagem para ele naquele dia, então eu sei que era boa. Perdeu o sentido. Porque tinha duas senhorinhas na frente, tinha mais alguns senhores no canto, tinha pessoas de orientação mais tradicional naquele local, e você perdeu o coração das pessoas. Perdeu. Às vezes você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, sabe? Bem, o que que mudou isso? O que que um senhor de 70 anos de idade, como o filho do... O cara que estava comemorando lá, tipo, tinha quase 100. O filho tinha 70. O que o indivíduo daquele, o que tinha 100 nem entendeu nada. Falou, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas o senhorzinho de 70 anos lá, que era o mais novo que estava ali naquela frente,
que contribuiu com ele? O que isso tornou disruptivo qualquer coisa dentro dele? Nada, 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 nada. Nada aconteceu ali. Tudo que ele disse a partir daquele momento ali ficou marcado por isso que ele falou de maneira inicial. Como que a gente resolve isso? Não sei se consegue. Porque não é isso que resolve a vida das pessoas. Não é o quanto que ela pode falar de palavrão, não é o quanto que ela pode beber, não é a liberdade que ela tem, se ela transa com bumbum, se não transa, o que faz. Não é isso que é a liberdade. Liberdade não é isso. Isso não é liberdade. Eu quero dizer para você que talvez você ainda não tenha se convertido se você chegou nessa caminhada toda do cristianismo, não do evangelho, e você acha que liberdade é você fazer o que você quiser. Não, não. Eu vou dizer para vocês que no reino de Deus, na maior parte das vezes, quem pode mais, pode menos, sabe? Esse dia eu estava vendo uma entrevista de um dos ministros da Suprema Corte do Brasil, e ele estava dizendo que não podia ir na academia, que não podia ir na churrascaria, que um lado político que a gente tem ficou tão tensionado, ficou tão fanatizado com ele, que ele não podia ir numa churrascaria sem ser xingado. Que ele não podia, então ele pode muito porque é o ministro da Suprema Corte. Se tem todas as leis do país ali, passam por esse indivíduo e ele determina a constitucionalidade do processo ou não. Porém, ele pode menos, não pode ir na churrascaria, não pode ir na academia, não pode muitas coisas que qualquer um de nós pode. Nesse reino que nós vivemos, geralmente quem pode mais, pode menos. Vai escolher por razão, vai escolher por amor. Eu adoro assistir Casimiro, os reacts do Casimiro. E esses dias minhas filhas estavam aqui. E o Casimiro, mano, é palavrão a todo torto e direito. Eu tava vendo, morrendo de rir, e não percebi que tinha uma pequenininha ali na minha porta, parada, olhando. Eu só tava me divertindo aqui, cara. Tava interessante. Elas estavam no quarto, brincando, com um negócio de pintar. Eu falei, bom, tá tranquilo, né? Vou assistir o que eu quero. Tinha uma cabecinha lourinha ali no meu cantinho, com a cara ali no maluco comendo pizza e o Casimiro reagindo a um cara comendo uma quantidade absurda de pizza. Eu falei, meu Deus do céu. Pausei o negócio, falei, minha filha, perdoa o papai não viu você aí. Um monte de palavrão, um monte de coisa feia, papai não acha isso legal. Papai não gosta disso, tá? O que ele tá falando é feio. Ela, se é feio, por que você tá vendo? Boa pergunta. Boa pergunta. Aí a cara do indivíduo vai até o solo, entra na profundidade do foguete que os Estados Unidos jogou lá no Irã, e a gente começa a repensar um pouquinho a vida. A gente vê que a nossa maturidade, às vezes, é maduro para ser idiota. A gente é maduro para ser bobo. A gente é maduro para não ser legal com a gente mesmo. A gente é maduro para poder atropelar os pequenininhos. E isso não é maturidade, isso é idiotice. Se a maturidade que você acha que você tem é para você poder fazer essas coisas aí sem pensar no que está em volta, tem que pensar. Não dá para transformar o culto a Deus, o ambiente do culto, na, na sala da tua casa quando você está com os teus amigos. Não dá. Não dá para a gente lidar com a religião, lidar com esse ambiente de fé, de sagrado, sem qualquer tipo de decoro naquilo que a gente fala. E isso eu estou falando aqui acreditando que eu estou no meio de irmãos maduros, mas que podem ter alguns aqui que não são. E que ao me ouvir, né, pode falar, pô, eu gosto do pastor John porque, cara, mas se essa mensagem não puder alcançar todas as pessoas, com todas as consciências, com todos os entendimentos, aí a gente começa a pensar, né, se a nossa metodologia,
a gente começa a pensar se a nossa pedagogia, a gente gosta de falar do Paulo Freire pra caramba, né? Mas a gente não consegue trazer isso para algo que esteja em compreensão para todas as pessoinhas. Como estou dizendo, penso estar dizendo isso no meio de irmãos maduros, que já passaram por uma caminhada de fé. Então não transformem a liberdade de vocês em idiotice. Não transformem a liberdade de vocês em algo que é para ferir as pessoas. Não façam as coisas para ferir as pessoas. Tem indivíduo que a própria imagem dele, ele precisa se repensar, é uma imagem que ele usa para ferir alguma coisa. O que você quer ferir com a sua imagem? Não sei. Você vai conversar com um indivíduo fora do contexto do personagem, é um outro indivíduo completamente diferente. Eu tive isso com amigos que são humoristas, que são do stand-up comedy, eu conheci quase todos eles através do Marrom, que é o meu amigo. Gente que tem um jeito assim que você fica até com medo de falar alguma coisa, porque tem um personagem, mas quando vai conversar com você, parece um filhotinho de gatinho lá, aquele gatinho do Shrek, sabe? O gato de botas. Tem um desses agora que está sendo processado por piada, que fez piada de muito mau gosto, e não tem graça nenhuma. E que, quando eu conversei com ele, parecia um gato de botas, sabe? Cheio de crises, cheio de dores, cheio de situações, enfim, de dores bem profundas, sabe? De modo que o personagem está muito distante, com muita dúvida, um rapaz já maduro, mas com muita dúvida de tudo. E aí você fica pensando, né, cara? Aí, né, vai ter contato com um outro indivíduo, um outro pastor com pouco decoro, vai achar que o evangelho de Deus, que o evangelho de Jesus é uma bagunça, e não é. A liberdade que a gente tem em Jesus Cristo é a liberdade para a gente amar o próximo, para a gente cuidar dele profundamente, não é para transformar a nossa liberdade em uma pedra de tropeço para os nossos irmãozinhos. A gente precisa repensar. Ah, John, mas esse papo é mal religioso. Pô, irmão, se você não toma cuidado com isso, se você não toma cuidado com algumas coisas, você não consegue tomar cuidado com nada, você precisa repensar. O quanto que você está se tornando um esmeril da sociedade, e que a sociedade não precisa ser mais esmerilhada em nada. A sociedade precisa se converter ao evangelho, perdoar o mundo, perdoar a si mesmo, se compadecer das dores da humanidade, cuidar daquilo que puder, ser bálsamo, ser uma oração respondida para alguém, e parar com esses papos de uma liberdade que, no fim das contas, vocês não conseguem bancar. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Tu coloca a liberdade como uma bandeira existencial, você não consegue bancar ela na tua vida. Tu tem um monte de coisa mal resolvida. Tem um monte de dores ainda bagunçadas. E usa da liberdade que o evangelho te dá de fato, tá? Essa liberdade existe como uma fuga para não se responsabilizar. Você quer toda a liberdade que o evangelho oferece, mas nenhuma responsabilidade de cuidar das pessoas. Então, o que você está fazendo não faz sentido para o evangelho. Porque o evangelho, a boa nova, é que Deus reconciliou a humanidade consigo a partir de Jesus. E que a gente tem que viver a ideia de um reino de Deus. E esse reino é um reino de partilha, de amor, de fé, justiça, alegria no Espírito Santo, mas que tem a responsabilidade de cuidado com o próximo. Se você não tem decoro para cuidar do próximo, precisa se repensar o que você chama de liberdade. Porque a liberdade que você está chamando de liberdade talvez tenha a ver apenas com um desejo de você ferir alguém. Será que a sua liberdade só serve para ferir? Será que essa liberdade que machuca vale a pena? Será que em troca da sua liberdade, o tanto de gente que fica caída pelo caminho faz sentido? São reflexões que eu fiz na minha vida 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Tá valendo a pena? Faz sentido? Você se pensa nisso? Essa imagem que você está construindo é a imagem de Jesus? Porque tudo que em nós não se parece com Jesus é uma de semelhança a ser curado em nós. Então, será que se parece com Jesus isso?
É a imagem de Jesus? Jesus estaria contente, alegre, me vendo do jeito que eu estou me tornando? São perguntas que eu me fiz, meu querido. É uma pergunta que eu me faço em algum momento. Será que é desse jeito? A gente precisa repensar. A gente precisa olhar para o apóstolo Paulo, agora fora desse ambiente que relativizou o apóstolo Paulo para não refletir sobre o quanto que ele é um cara extremamente, abre aspas, liberal e ao mesmo tempo extremamente responsável. Que eu li aqui é de uma responsabilidade enorme, de uma liberdade enorme, de se você pensa que você tem liberdade, tenha diante de você e diante de Deus, mas não use essa liberdade para ferir as pessoas. É isso que ele está dizendo. Se você ler de novo, é só isso, meu querido. Tem gente que faz distinção de dia, tem gente que faz distinção de data, tem gente que faz distinção do que pode, do que não pode comer. Isso nada importa, porque quem come, quem não come, quem vive, quem morre, vive, morre, come, não come, para o Senhor. Ponto final. Mais importante dentre tudo isso é a gente não fazer as pessoas tropeçarem na nossa liberdade. Quanto que a nossa liberdade pode fazer tropeçar. Ah, mas que papo religioso. Então não lê o Evangelho, meu filho. Não vê o Deus que se humilhou. Se você não consegue ver alguém que abre mão da sua liberdade para poder cuidar das pessoas, você não pode crer na crença do Deus que se humilhou, que reduziu ao tamanho de homem. Tu não está pronto para Jesus, meu querido. Tu pode ir para uma outra religião que está tudo bem também, que a gente vai continuar se amando, a gente vai continuar aqui, você vai poder estar conosco. Mas se a gente decidiu seguir Jesus de Nazaré, a gente decidiu seguir o Deus humilhado. É isso. Basta a gente olhar para Jesus. A gente não viu um avatar. A gente não viu Jesus subindo dentro de um robô gigante para lutar contra o diabo, a não ser que pegou uma toalha, amarrou na cintura, ficou pelado, pegou uma bacia, botou água e foi lavar o pé das pessoas. Por isso eu estou dizendo que você deva repensar. Porque o exemplo que nós temos é esse. Porque você só quer saber do Deus do Azorrague, o Deus do chicote. Isso acontece uma única vez. Todas as outras vezes, Jesus perdoou, Jesus amou, Jesus cuidou, Jesus falou e se importou. Todas as outras vezes. Então, só quer o Deus do Azorrague. O Deus do Azorrague, ele acontece ali uma vez. Todas as outras vezes ele vai com cuidado, com calma. Está usando o evangelho para massacrar, bater nas pessoas. O evangelho não é isso. O evangelho é uma outra coisa. A boa nova tem a ver com a justiça de Deus, que é Jesus Cristo, que é a reconciliação da humanidade com Deus, consigo mesmo, para que a gente possa alcançar a ideia de reino de Deus, viver em partilha, em amor, em afeto, em justiça, para que todos tenham o suficiente, para que todos tenham o que é possível para ser e existir no mundo em plenitude de vida. É para isso. Simples assim. Básico, tá? Então o que eu estou dizendo para vocês hoje é básico. Super básico. Só que numa profundidade terrível. Porque tem a ver com a forma com que você se enxerga, tem a ver com a forma com que você enxerga o outro, tem a ver com a forma com que você enxerga o evangelho, tem a ver com a forma do que você pensa que é liberdade, e tem a ver com a forma com que você acha que essa liberdade de forma, qual é o tamanho que ela tem dentro de você. Porque se ela é grande demais para você abrir mão de qualquer coisa para poder cuidar de alguém, já é idolatria com a sua própria liberdade. Então, será que eu não posso reduzir um pouquinho para cuidar de alguém? Será que eu não posso abrir mão disso aqui que causa uma dissensão para que haja alguma conclusão ao invés de uma dissensão? Será? Não sei. É contigo. É a reflexão que eu fiz há 2 anos atrás. Eu estava lendo Romanos num pau só. Comecei lendo 9 horas da manhã, terminei lendo 5 horas da tarde e cheguei a essa conclusão do que eu estou falando com vocês aqui. Então, talvez você chegue a outras conclusões.
Talvez você ache que a sua liberdade realmente é um Deus e que você deve fazer tudo em troca da liberdade. Então, tudo bem. Você tem essa liberdade. Você pode escolher dessa forma. Só quero te garantir que o Deus humilhado, o Deus encarnado, ele escolheu, ele decidiu de maneira unilateral a servir, a reduzir, a não ser aquilo que de fato ele era. Nos reduziu a condição de irmãos junto com ele. Somos irmãos junto com ele. Somos parceiros de caminhada. Nos colocou no mesmo patamar que ele estava, chamando de irmãos, chamando a que estava caída no chão de filha. Será que isso é a forma com que a gente... Será que é essa humildade? Porque a liberdade ele tinha para todas as coisas, né? Quando vão tocar nele, alguém tenta reagir, ele para. Você não acha que se eu quisesse, eu não poderia convocar a proteção celestial dos arcanjos, dos anjos? Então para. Eu tenho essa liberdade, mas eu não sou desse espírito. A gente precisa repensar na profundidade da nossa liberdade, enquanto que a religião causou em nós, de alguma forma, um pensamento enclausurado, em que hoje a liberdade ganhou, no ponto mais extremo do nosso ser, uma forma da gente gritar contra a opressão da religião. Porém, isso não é liberdade. Liberdade não é isso. Não é a luta contra a opressão da religião. Liberdade é nós sermos a imagem de Jesus Cristo. Essa é a liberdade. Da gente poder ser pacífico, amável, feliz, chateado. Essa é a liberdade. Sermos a imagem de Jesus. Liberdade é a gente escolher todos os dias sermos a semelhança de Jesus, nos parecermos com ele. Mas não esse Jesus inventado pela religião que te enclausurou, te colocou fechado dentro de uma prisão, mas o Jesus dos evangelhos, que a gente leu junto aqui. O Jesus que desafiava o sistema, o Jesus que desafiava o status quo do pensamento vigente que havia no seu tempo, que era disruptivo, mas manso, educado, humilde. É isso que a gente precisa pensar. Será que se enquadra? Será que o Deus do Azorrague é o Deus que prevalece ou o Deus que se oferece em sacrifício vivo? Esse é o pensamento que a gente precisa ter. É isso que a gente precisa. Eu não estou trazendo conclusões para a vida de vocês, não. Estou trazendo conclusões que eu cheguei para a minha vida. Que eu, em algum momento, falei, cara, é isso. Eu não quero ser assim. Talvez eu tenha caminhado nessa direção aqui. Mantenho todas as minhas convicções acerca da liberdade, mas escolho, por conta do meu irmãozinho que não tem a mesma fé que eu, assim como a Lulu, que estava parada na minha porta aqui, não podia estar consumindo aquilo. E que quando eu falei, filha, mas por que você está vendo isso? Isso é muito feio. Ela, então por que você está vendo? E que faz muito sentido. É porque a gente gosta do que não presta, filha. Aí ela, pai, que estranho, né? Eu falei, sim, é estranho. A gente precisa aprender. Então eu trago para vocês essa reflexão. Eu também trago para vocês o desafio de repensar as liberdades, de repensar o quanto que essas liberdades possam ser prisões, que tem a ver só com vocês tentando escapar pelo outro extremo da vida enclausurada que vocês viveram, que não seja liberdade. Que o evangelho possa, de fato, caminhar em direção ao coraçãozinho de vocês nessas questões. Amém, meus queridos? Quem tiver alguma dúvida acerca desse assunto, dessa questão, pode levantar a mãozinha e a gente troca ideia. Depois a gente ora. E eu vou fazer um café com leite quentinho para mim. Eu comprei um café com leite em pó. É uma beleza. Você bota o pó na xícara, esquenta a água, derrama a água
e fica um café com leite incrível. Tá? Não é o melhor café com leite que eu já tomei na minha vida, mas olha ele quentinho assim, ele traz pra minha alma, pô, um conforto maravilhoso. Nem, eu não consigo descrever pra vocês, cara. A coquinha também traz, tá? Mas o café com leite quentinho é maravilhoso. Quem tiver dúvida, levanta a mãozinha e a gente pode conversar. Ninguém com dúvidas? Que maravilha. Todo mundo entendeu o apóstolo Paulo. Eu esperei, porque sempre só falo. Não precisa. Gi, você não precisa esperar. Você pode levantar a mão e falar. Não tem crise aqui. Aqui a gente já se ama o suficiente para. Eu sou linguaruda, não aguento. Eu fico esperando para dar a vez, ninguém se manifestou. Não, assim, não é nem dúvida. O que eu queria dizer, primeiro, que Romanos, para mim, sempre foi um texto muito interessante. Eu estou numa parte dos estudos que estão sendo excelentes para mim. E isso que você falou sobre... Eu levo e digo que é o respeito que você tem pelas outras pessoas. Como diz o Homem-Aranha, né, no filme, com toda a liberdade vem a responsabilidade. É mais ou menos por aí. Você escolher a liberdade, como você falou muito bem sobre o enclausuramento que a gente sofre dentro das igrejas, a culpa, né? Aquele cerceamento de que você não pode isso, não pode aquilo, e a gente acaba indo para um extremo mesmo, do extremo da revolta. Tipo, ninguém mais vai me colocar nesse quadradinho, né? Não quero mais ficar nesse quadrado. E a gente se extrapola mesmo. E isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente não consegue equilibrar o quanto você não quer mais fazer parte daquele cerceamento, né, daquela culpa toda, né, e ao mesmo tempo que você vai fazer para também não causar mal para aquelas pessoas que ainda creem ou que não têm, mesmo, como você disse, a mesma fé, mas que você tem que ter cuidado com elas, ser gentil, que você possa entender que cada um tem um chão, como você fala muito sobre isso, eu também concordo. A gente não pode... Eu, na minha vida, muitas vezes me senti sem chão. E a minha fé, ao longo do tempo, sempre foi o chão que eu precisei. Então, eu imagino uma pessoa hoje que não tenha esse chão, que tem esse chão e alguém chega lá e arranca isso dela. Ela vai segurar onde? E, por exemplo, em relação ao que você falou sobre a sua, né, a sua aparência, por exemplo, hoje eu sou tatuada, eu não era tatuada, né, quando eu era da igreja, enfim, tinha um pouco de tatuagem, mas não tanto quanto hoje. Eu sei que isso choca. E olha só que as minhas tatuagens nem são chocantes, assim, são mais delicadas, enfim, né, tem tatuagens mais fortes. E eu falo assim, as pessoas, não te respeitam, né? Te julgam, mas é isso, eu não vou fazer o mal ou me tornar a mesma julgadora. E por vezes a gente se torna. Isso é muito difícil, John. Esse texto é muito assim, o que você falou é muito importante, mas é como você disse, de uma profundidade muito grande. Porque a gente machuca as pessoas, a gente machuca sim, a gente, mesmo não querendo, sabe, por nossos buracos internos, a gente acaba machucando. A gente faz com amor, a gente cuida, a gente trata, mas o quanto que a gente julga, né? O quanto que a gente deseja igual o mal, ou a vingança que foi falado aqui no texto, né? Deixa a vingança para mim. E quantas vezes... Eu falo por mim, gente. Eu tô falando por mim mesma, sabe? Tem BOs de família, cara, que você ainda sabe, quer fazer pelas tuas mãos, sabe? Você é humano. Sei lá, John.
Completa aí, porque é muito difícil. É tudo isso, Gi. A gente está sempre fazendo com que a nossa liberdade escape por algum lado, sabe? Esse grito por liberdade, por ser livre, sabe? E um dia eu estava num debate político, num ambiente de internet, e aí o cara, ele soltou a seguinte frase, estavam falando sobre regimes políticos, né? Aí ele falou, então vá lá em Cuba e diz para o indivíduo se ele, pergunta para o indivíduo se ele pode ir para os Estados Unidos. E aí eu falei assim, você pode? Aí ele ficou meio assim, falei, se você quiser agora, você pode? É isso. Sabe? Porque a gente sempre julga a liberdade do outro, ou a nossa própria liberdade, com esses parâmetros, sabe? Será que a minha democracia do Brasil é melhor que a democracia? A gente olha para um país desse bem diferente do nosso, fala, nossa, a nossa democracia é muito melhor, né, do que na Coreia do Norte. Por que é melhor? Por que é melhor? A gente não consegue fazer. Quando você pensa isso, você não conseguiu sair de um ponto A para um ponto B. E tudo isso são concepções. Liberdade é uma concepção. É uma liberdade em relação ao quê? Em relação ao que eu vivia. Vivia num enclausuramento religioso, e aí eu precisei ir para lá, para a ponta. Tem uma música do Renato Russo que ele vai dizer que ele conseguiu o equilíbrio cortejando a insanidade, né? A gente vai lá para a ponta para poder dizer que, de fato, somos livres. Será que somos? Se a gente precisa fazer isso, será que a gente é livre? Se a gente precisa ir para esse extremo, será que a gente é livre? Se eu preciso dizer, se eu preciso mostrar, será que eu sou de fato? Algumas questões, sabe? Eu acho muito profundo, porque exatamente você ser livre, mas até que exatamente isso que você falou, mas ser escravo de pensamentos, ser escravo de padrões, Sim. entendeu? Continua preso. Exatamente. Né? Você fica preso nos seus padrões, você não abre o mundo, a cabeça e entender que cada um é de um jeito. Você pode ter a liberdade de existir da sua forma. Isso eu acho muito interessante. Dentro da sua intimidade, dentro daquilo que você escolhe presenciar ou fazer, você pode ser livre. Mas nós vivemos em coletividade, então a gente tem que respeitar o outro. Sim. Né? E não só respeitar, cara, a gente precisa amar a ponto de a nossa liberdade, de fato, aquilo que nós temos como liberdade, que a gente pode gozar dentro dessa liberdade nos nossos ambientes particulares, né? Mas no que for público, para contribuir com o nosso irmãozinho e a idade da fé dele é menor, a gente possa abrir mão disso, não com dor, com peso, mas sabendo que isso vai ter um peso de glória na vida do irmãozinho, que vai manter, porque a fé e a consciência, no próprio texto que a gente lê, caminham junto, que é o culto racional. Se a gente rompe os processos da consciência, faz com que o irmãozinho não consiga mais caminhar na mesma integridade, e a gente acaba fazendo pessoas se perderem. Então, a nossa liberdade vira tropeço. A nossa liberdade se transforma em algo que machuca o coleguinha. E aí já não sei se faz tanto sentido. É porque você entra dentro de um campo de arrogância, né? Porque se eu posso, eu tenho essa espiritualidade. Eu tenho um conhecido, vou contar para vocês, quando eu caminhava dentro de uma outra realidade, uma outra igreja, né? E aí, uma igreja progressista e tal. E aí, um dia, eu estava sentado na beira da piscina com ele, assim,
conversando com ele, estava tendo um encontro dessa igreja, estava perto da piscina. Ele falou comigo: John, eu nem fumava, não. Eu passei a fumar porque agora eu sou progressista. Eu, quê? Por quê? Não. Repete. Ele, não, eu não fumava, não. Nunca liguei muito. Detesto fumaça. Eu falei: irmão, temos um problema. Ele se viu obrigado a fumar? Temos um problema, cara. Porque eu fui chamado para a liberdade. Eu falei: foi chamado. Mas ele vai fazer algo que ele não gosta, tendo uma liberdade. Porque senão não é liberdade. Não é liberdade o suficiente. E aí eu fiquei rindo, né, a minha vida inteira daquilo. E falei: cara, que loucura, né? E comecei a repensar alguns caminhos em mim, né? Algumas questões em mim, situações que eu precisava mudar, que eu estava errado. Na verdade, toda a reflexão que eu faço vem da minha própria idiotice. Não pense que as reflexões vêm por virtude. Todas as minhas reflexões, olhem bem para o John aqui. Todas as minhas reflexões vêm da minha burrice, da minha idiotice, da minha falta de caráter, de todos os problemas que eu tenho. É nessa situação, não é pela virtude. A virtude vem depois de ter, né, de manter um posicionamento por coerência, de tentar, por humildade, ouvir mais. Mas a primeira decisão que eu tomo é ir contra a minha própria burrice, aquilo que trabalha contra mim, aquilo que me inviabiliza. Então, o trabalho não é de virtude, o trabalho é de reconhecimento, de autorreconhecimento, de saber que em mim habita o poder de ser bobo, de ser idiota, entende? Normal, velho. Assim, não pensem que isso é normal. Se vocês nunca se encontraram sendo bobos em algum momento, eu sinto muito por você, porque eu tenho uma capacidade enorme de rir das idiotices que eu já vi eu fazer. Então, não se sacrifiquem a ponto de sacrificarem o poder de vocês poderem, de alguma forma, se perceberem idiotas em alguma coisa e mudar a rota. Nossa, já pode dizer quantas vezes eu me senti idiota. Assim, e eu me repenso também o tempo todo. Eu acho que isso é uma grande. Não deixa de ser uma virtude. Olha só. Aí vai virar virtude depois. Virtude é quando você muda, sabe? Quando você caminha em integridade, em retidão. Né? Mas a gente ainda se repensa porque a gente fica bobo, a gente fica abobado. Tem coisa que deixa a gente abobado. A ideia, a pretensão do conhecimento deixa a gente abobado, Gi, sabe? Deixa a gente deslumbrado. E é tudo bobagem. Tudo bobagem. No final das contas, é o que Salomão disse, é vaidade. Vaidade das vaidades. É só a gente sendo bobão debaixo do sol, como diz o Salomão. É a gente perder aquilo que é essencial na caminhada, que é o amor ao próximo, sabe? Esse amor que a gente acaba perdendo. Então, se repensem, porque eu fiz essa reflexão há um ano e pouco, 2 anos atrás, precisei fazer para que eu deixasse de ser sábio, segundo alguns, deixasse de ser livre, segundo outros, para ser aquilo que eu sempre quis ser, sabe? Para ser. Pergunta, John. Pode. Uma coisa que já que a gente está falando sobre isso, responsabilidade, você tomou suas decisões, e o fato de você ter. Mas essa palavra rompido, mas eu não sei se essa palavra seria certa. Com algumas coisas que você já não se via sentido, e outro pela igreja, né, nas suas questões pessoais. Você acha que isso causou escândalo e por algum motivo você fez alguém perder o chão? Você se pergunta isso? Não, porque aí já não está no meu controle, entende? Sim. Não, exatamente o que eu queria entender isso. Aí já não está no meu controle. O que está no meu controle é aquilo que eu estou fazendo. Sei que pode ser dolorido para alguém, pode ferir alguém, e eu decido continuar fazendo só por orgulho de não poder mudar de ideia, pelo orgulho pastoral. Aí sim.
Agora, se eu decido mudar de ideia e por algum motivo alguém escapole por aqui, por ali, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na vida daquele indivíduo vai terminar. Agora, eu manter uma posição que vai contra alguns princípios, e eu também manter qualquer situação em troca de eu continuar sendo idiota, ou agindo errado, ou fazendo coisa errada, não. Aí prefiro assumir alguns erros, assumir que a minha rota estava equivocada, e se alguma coisa cair pelo caminho, o eterno há de cuidar. Eu não posso continuar em coisas que eu acho errado em mim, na minha vida, na minha condição de ser, em troca do orgulho de não assumir que está errado, que errou, que falhou, que fez merda e que o caminho não é bom, sabe? Então eu que preciso ficar atento com o contrário, com não mudar a rota, sabe? Agora, se mudar a rota faz alguém despencar, cair, escorregar, dar algum mole, o eterno há de cuidar, né? O que eu não posso é fazer com que essas pessoas percam a rota pelo meu jeito de ser, pela minha forma, talvez, ruim de ser. Do ego, né? Do ego, seria do ego. Sim, então não me preocupo. Eu te perguntei porque, exatamente, quando você sai de um, por exemplo, as pessoas te veem de um jeito, estou falando de você em geral, né? Te perguntei por uma curiosidade que eu tinha e porque o papo era esse. Mas eu vejo tantos como nós aqui, né? Que em algum momento mudamos a rota, outros mais, outros menos, enfim. E que nesse meio muita gente deve ter ficado surpreso, enfim, ficou chocado. Então, por isso que eu te perguntei, porque a questão de você mudar a rota da sua vida, de você continuar sendo coerente com a sua essência, não quer dizer que aí eu não posso fazer nada de errado, eu não posso dizer que não sigo mais aquilo, mas eu respeito e amo essa pessoa por isso, para não desagradar. Aí a gente entra num campo muito perigoso, porque aí a gente começa a ficar de novo escravizado. Sim. Cara, eu vou te dizer que grande parte dos rompimentos que eu tive com qualquer coisa foi por idiotice minha mesmo, sabe? Por burrice, por imoralidade doida, por alguma falta de decoro, de ética, uma das coisas da minha vida. Então, assim, eu não tenho crise com essas coisas de errar, de pecar, de fazer errado. Eu tenho crise de continuar sendo um indivíduo assim, entende? Essa é a minha maior loucura. Não é de eu me reconhecer aquém daquilo que eu poderia ser. É eu continuar sendo aquilo que não deveria ser. Então, para mim, as correções de rotas, principalmente dentro desses campos intelectuais, de pensamento, do que faz, do que não faz, doutrinários, as correções de rota, elas acontecem a todo tempo, porque eu tô nesse mundo aí, eu tô nesse caminho já tem um tempo, cara. Eu atravessei um tempo nesse processo. Eu estou desde os meus 3 anos de idade na igreja evangélica, mesmo frequentando assim, estando sempre, né? Até os meus 37 anos de idade, estou no meio de crente, estou nesse tempo todo. Eu vi muita coisa acontecer, eu vi uma igreja transitar de que não pode guitarra, que é do diabo, que agora pode guitarra, não pode bateria, que é do diabo, agora pode. Eu vi coisas entrando, saindo numa velocidade, eu vi quase entrando coisa de batalha espiritual, eu já vi quase a igreja com movimentos de língua estranha, quase a igreja com negócio de teologia da prosperidade, eu já vi a nossa igreja, a igreja que eu frequentei durante muito tempo, em quase muita coisa, sabe? Então eu vi que é muito fácil penetrar algumas ideias dentro da igreja, a nível coletivo, quanto mais penetrar em mim, que sou às vezes bobo, algumas ideias. Então penetram ideias aqui, entram na minha cabeça, eu não as tenho como verdade, mas as observo como curioso, e eu vou aprendendo na rota do meu caminho que se isso serve, isso não serve, isso é bom, isso não é bom. Hoje o meu crivo, antigamente o meu crivo não era esse, o meu crivo sempre foi acadêmico, estruturalmente acadêmico. Hoje o meu crivo não é mais esse, hoje o meu crivo faz bem para o meu próximo. Antigamente é intelectual o suficiente para que eu possa discorrer sobre isso? Hoje não.
Hoje faz bem para o meu próximo? Contribui para a vida dele? Faz com que, de alguma forma, a minha imagem se pareça com Jesus Cristo? Ou não? Simples assim. E como digo para vocês, exijam de mim amor, afeto, cuidado, mas não exijam muito, que eu sou só um cara. Só uma pessoa. Um indivíduozinho com todos os vícios e virtudes que indivíduos por aí têm. Sabe? Com potencial de ser do bem e do mal, dependendo da hora que você me chamar. Então, desse jeito. Hoje, corrigindo caminhos até hoje, tá? Amanhã, só o Papai do Céu que sabe. Mas hoje vamos corrigindo a rota, vamos aprendendo. O que eu não vou mais deixar é que um nível de cultura teológica, principalmente para a galera que está mais próxima de mim, impeçam vocês de repensar o caminho, tá? Porque se pensar como um discípulo de Jesus tem a ver com que se pensar por inteiro, o ser por inteiro. Não só aquilo que eu tenho liberdade para ser, mas aquilo que eu tenho liberdade para dizer não também. Para não querer, entende? Então não é só um caminho de sim, também às vezes é um caminho de não. Você tem que se permitir o sim e o não. Não é porque eu tô e fui chamado pela liberdade, porque por Cristo, para Cristo, fui convocado para essa consciência com liberdade, que eu vou abrir mão do amor para cuidar de alguém. Então, em primeiro lugar, a liberdade e o amor. Jesus escolheu o amor. Simples assim. Então, hoje a minha rota é desse jeito, tá? E agora não penso que eu preciso corrigir o destino. Eu preciso me adaptar a essa consciência e me lembrar dela todos os dias para que eu permaneça nela. Então, eu estou me convertendo ainda, tá? Eu estou no processo. Tudo que eu estou dizendo para vocês é uma percepção que eu estou tendo, obviamente que não agora, obviamente que não há 2 anos atrás, 1 ano e meio, quando decidi por algumas coisas, já vinha isso rebatendo em mim de decidir não viver na mentira do ser, mas viver na verdade de me sentir no mundo como parte dele, como consciência junto com uma humanidade que é consciente, como um reino de Deus, como participante da dor, dos afetos, das dores, do amor, de tudo aquilo que a humanidade experimenta, mas acima de tudo, da consciência, de conscientemente decidir pelo amor, escolher pelo amor. Então, esse tem sido o meu caminho. Vai ter correções de rota e tá tudo bem, né? A vida é essa. Um dia é um café com leite quentinho, no outro dia a gente tá na friagem arrumando treta, lavando roupa de mendigo. É assim. Não tem jeito, meu querido. A vida vai ter isso e a gente vai ter isso. A rota da humanidade, ela tá ainda por caminhos que são tortuosos, principalmente quando você escolhe pelo bem. Escolher pelo bem é abrir mão de um monte de coisa que você queria fazer, que você queria ser, para poder cuidar do que é coletivo. Mas você também pode viver a tua vida, as tuas coisas, do teu jeito que você tem essa liberdade. A gente só não deve abrir mão, obviamente, do amor em troca da liberdade. Aí eu acho que a gente vai ficar sempre equivocado, sabe? Abrir mão do amor em troca da liberdade. Acho que, em primeiro lugar, o amor, como Jesus Cristo nos ensinou. O resto a gente vai adaptando no caminho, na trajetória do ser. Amém? Amém. Oremos. Vamos orar. Não... Obrigada, John. Nada. Não deixem eu ia de falar orar. Mais, mas eu não vou falar mais porque chegou na hora. Fica quieto. Não deixem de orar, mas pode falar no grupo, discorrer, a gente troca ideia. Eu fiquei meio sumido porque realmente eu estava com uma quantidade de trabalho que não estava humano, que não era, não me trazia nenhuma liberdade, nenhum amor, sabe? Eu estava pensando, não é que não existe amor em SP, não existe amor em lugar nenhum, porque eu não estava aguentando mais, estava indo dormir tarde, acordando cedo e numa rotina que estava muito pesada para mim. Obviamente que vocês não têm nada a ver com isso, mas sofram comigo um pouco. Mas quando for assim, você coloca lá no grupo, olha, eu tô com dor de garganta, ora por mim, você dá um trequinho lá pra gente poder saber que você tá precisando. Eu tô vivo, né? Entendeu? Que a gente também tem cuidado, a gente tem cuidado por você. Amém. Obrigado, agradeço. E me perdoem por ser
quando eu tô com tanto problema, ser introspectivo. Mas cada um tem seu jeito, é assim mesmo. É o meu jeitinho merda de ser, me perdoe. Então tenho um jeitinho merda de ser bélica. Tá tudo certo. E você, Fábio, qual o seu jeitinho merda de ser? Nossa, tem uma lista. Aqui, ó, tá me dedurando Aí, aqui. Oi! Hã? Tem uma lista de jeitinho. Olha, Fábio, essa você vai ter que botar lá no grupo. Por isso que fica doente. Deus pesa a mão nela, Fábio. Viu? É a oração do marido, pô. A vingança Deus pesa a patriarcal. mão, irmão. Você tem que mudar, porque tá pesado pra ela aí, ó, Fábio. Sim. Tá vendo? Eu sou um macho alfa que não sou patriarcal, tá tudo certo. Ai, olha só, hein? Verdade? Quem é patriarcal dorme separado. Mas ele não ama. ajoelhado. Dorme aqui no sofazinho. Perfeito. Amém. Amém. Ai, ai. Oremos, meus irmãos. Oremos. Senhor, obrigado porque a gente pode estar junto aqui, falar sobre as dores, sobre os nossos excessos, as nossas faltas, e colocar o amor como baliza, como diretriz, como caminho, como único caminho, Senhor. Obrigado. Obrigado por hoje poder viver em sinceridade, verdade, integridade, diante da minha consciência, daquilo que eu sou, sem precisar falsificar absolutamente nada no meu ser. Obrigado por essa liberdade de ser e de tentar me parecer com o Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor, por todas as dificuldades que vieram no caminho e que puderam me sinalizar as minhas bobagens, as minhas relatividades, as minhas ambiguidades. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Que a gente possa aprender com cuidado, com afeto, com amor. Que a gente possa aprender com as dores que surgem todos os dias. Que a gente possa ter resiliência para conseguir, sem quebrar o mundo em volta, trazer o amor. Que a gente possa carregar isso como um símbolo daquilo que de fato o Evangelho operou em nós. E a gente não vai destruir o mundo ao redor para tentar salvar o mundo. A gente pode cuidar daquilo que está quebrado. A gente pode sanar algumas pequenas dores que caibam na nossa consciência, nas nossas resoluções, mas a gente pode confiar que tem um Deus que ama muito mais as pessoas, o mundo, tudo que nele há e que de fato tem nos encaminhado para o caminho da salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui hoje, para aqueles que estão enfermos, necessitando de cuidado, que a sua boa mão, que o seu amor, que o seu cuidado, que a sua cura possa os alcançar, tanto na minha vida como na vida dos nossos irmãos que estão aqui. Muito obrigado pelo seu amor, obrigado pelo perdão e pela graça de Deus na nossa vida. É o que nós oramos hoje, em nome do Senhor Jesus, que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e as docíssimas consolações do Espírito Santo estejam na nossa vida hoje, amanhã e eternamente. Amém. Amém, meus amigos. Amém. Tamo junto. Deus abençoe Amém. a semana de vocês. É sempre maravilhoso estar junto com vocês quando a internet ajuda. Vocês têm uma ideia? Hoje quem não ajudou foi a minha lâmpada. Eu tenho uma lâmpada amarelinha porque eu não gosto de luz branca. Essa luz que está aqui na minha cara está me matando. Eu estou morrendo com ela, tá? Ela me incomoda muito, né? Eu tenho uma rigidez para luz branca terrível. E a minha luz amarela queimou. Antes de eu começar a nossa conversa hoje, estourou o meu abajur com a minha luz branca, com a luz amarela. E eu só estou com essa luz de hospital aqui. Eu estou muito triste. Fiz hoje essa reunião hoje debaixo de uma grande opressão do inimigo. Essa luz branca na minha cara é a coisa mais tenebrosa que tem para mim como um jovem, muito jovem, autista,
a luz branca, barulho, tudo isso me gera um incômodo muito grande. Porém, né, para que a gente não ficasse no escuro aqui, vocês não vissem a minha beleza, né, que foi dada dádiva do Senhor, eu abri mão do meu conforto existencial para botar essa luz branca na minha cara aqui, que eu tenho vontade de bater com a minha cabeça na parede. Mas tudo deu certo. Você botou o texto em prática hoje. Você amou os seus irmãos. Amei meus irmãos, mas tá tenso. Então, eu acho que o meu único abajur se quebrou, né? Minha luminária. Acho que a lâmpada ainda está funcionando. Espero que sim, que ela não tenha queimado a minha lâmpada. Então, vamos. Vai dar boa. Também, porque aquela lâmpada inteligente que tem, que você pode mudar a cor da luz, tá ligado? Eu boto ela bem amarelinha, putz, aí meu olho fica feliz pra caramba, cara. A luzinha amarela. Aqui em casa só tem luz amarela. Oi? Só botei luz branca na cozinha. Aqui tudo é luz amarela. Eu adoro. Não consigo. Luz amarela, para mim, é o que é fundamental. Eu não gosto. Para mim, luz branca é de escritório. Aqui na sala, põe um abajurzinho só. Um abajurzinho. É isso, cara. É isso que dá vida pro indivíduo. Pagado. Não aguenta também, tá maluco. Eu não consigo, meus irmãos. Mas hoje fiz esse sacrifício. Que Deus abençoe vocês, meu povo, minha galera. Vou trocar uma ideia com o Fábio, se a gente pode voltar a gravar mais pelo menos uns 2 episódios de podcast. Tem que pegar uns 2 seguidos, né? Vou gravar. Tem muita coisa boa que eu tô a fim de falar, mas eu acabo que nas melhores datas, aí, nas sextas, eu tenho 2 problemas, né? Ou na sexta eu estou envolvido com alguma coisa que eu criei para eu poder fazer, tipo, ler um livro que eu criei e fiz na minha rotina e a minha rigidez cognitiva não me permite, ou eu estou com as crianças, né? E aí a sexta-feira com as crianças, elas estão me escacetando aqui, gritando no meu ouvido, arrumando confusão. Aí eu boto para dormir, cara, se eu falar qualquer coisa aqui no quarto, eu falo, pai, falou comigo, abre minha porta já. Então tenso, Mas a gente... Tá andando, tá subindo, tá? Vindo aqui, ó. Já tô com um peitinho tatuado. Um dia eu mostro pra vocês o espírito de sensualidade e meu peitinho tatuado pra vocês, tá? Não será hoje. Vai bombar a Jezabel. Vai, meu irmão. O espírito de Jezabel, o espírito de sensualidade. A cabeça do inferno eu vou fazer outra. Isso. Deu muito, hein, gente? Não aconselho, tá? Peitinho é uma coisa que eu não aconselho pra vocês. Bumbum e peitinho pra fazer tatuagem, não façam. Não dá conselho. Não dá não, irmão. Deus abençoe, meu povo. Amo vocês, sejam lindos. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau, gente.